E a gente vai conversar agora com o juiz da Infância e Juventude, o Dr. José Dantas, que já está conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan News Natal, para a gente falar sobre um tema de suma importância, gente. Olha, o amor diz sim. E é com esse lema que a Semana Estadual de Adoção chega à sua 9ª edição. Organizado pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte, o evento reúne toda a rede de atenção à criança e ao adolescente, além da sociedade civil, para a sensibilização da sociedade para a adoção de crianças e adolescentes. A abertura oficial acontece na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas, no auditório do TJRN, e contará com a participação de famílias, autoridades do sistema de justiça, representantes de instituições, simpatizantes também da causa, assistentes sociais, pedagogos e psicólogos. E o Tribuna Livre, como eu disse, recebe a partir de agora o juiz da Infância e Juventude, doutor José Dantas. Seja muito bem-vindo, doutor. Estava acompanhando com a gente aqui juntinho o leilão. E torcendo que dê tudo certo. Né? Pois é, né? Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco para falar desse tema que na próxima semana a gente vai trabalhar ainda muito mais, né? Que é a questão da adoção. Exatamente. Nós estamos editando a 9ª edição da Semana da Adoção. Apesar de ser a 9ª, mas nós já trabalhamos com adoção há mais de 20 anos aqui em Natal, como juiz da Infância e Juventude, e trabalhando a rede, né? E nós sentimos a necessidade de, periodicamente, trabalhar o tema, porque apesar de hoje ser ser mais conhecida e ter menos mitos para quebrar, mas mesmo assim nós sabemos que ainda falta conhecimento à sociedade em relação à adoção. Ainda há outros mitos e preconceitos que devam ser quebrados, né? E aí nós estamos com essa edição, mais uma vez, a Semana da Adoção, que agora já é lei nacional, né? Enquanto não era lei nós já fazíamos. Maravilha. E agora com a lei dá mais sustentabilidade às nossas ações. E aí a gente vai trazer o tema para discussão novamente e trazer conosco a sociedade civil organizada, todo o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente e também os órgãos que trabalham na rede de proteção. Então é um evento que congrega toda a sociedade no que diz respeito ao tema, não só a família, mas também a comunidade, a sociedade e o poder público, né? E aí, segunda-feira, nós faremos a abertura oficial, sem, no entanto, dizer que várias ações já começaram desde o dia 1º de maio. Sim, um mês praticamente dedicado a isso, né? Isso, e vai se estender um pouco mais até o mês de junho, porque tem algumas regiões, como a região Seridó, por exemplo, que vai fazer a sua semana, que está incluída nessa, mais um microsistema, a Semana Estadual da região Seridó. Então são ações concomitantes, sequenciais, que vai tornando o tema mais comum, mais conhecido e menos preconceituoso. Sim. E quando eu digo isso, porque de fato ainda existe alguns mitos a serem trabalhados. Doutor Zé Dantas, diante desses mitos, desses preconceitos, diante da lei, né, que regra o tema da adoção, vamos esclarecer os nossos ouvintes, telespectadores e seguidores de como se procede a adoção dentro da lei. Como é que eu faço para adotar uma criança ou um adolescente? Pois é, Edivan Martins. O primeiro passo, eu costumo dizer, alguém sempre quer saber um passo seguinte, mas o primeiro passo é a decisão pessoal de adotar. Ou você como sozinho, né? Porque a lei diz que um dos critérios é ter mais de 18 anos, independentemente do estado civil. Então qualquer pessoa pode adotar, solteiro, casado, união estável e situações que possibilitam a segurança para a criança ou adolescente que será adotado. Então o primeiro passo é uma decisão consciente, né? É uma decisão que você possa tomá-la de forma definitiva e depois não venha a se arrepender. Então o primeiro passo é esse: definir, você quer adotar? Sim, de forma consciente, sim, com todos os ônus e bônus da adoção. É uma paternidade responsável. Sim. É uma maternidade responsável. Aí sim, depois disso é procurar a Justiça da Infância e da Juventude e lá requerer o seu cadastro.
E aí, para fazer o cadastro, tem uma série de outras exigências que não são burocráticas, mas necessárias, e vou explicar por quê. Ou procurar a vara da infância, da juventude da sua cidade, da sua comarca, ou fazer o pré-cadastro, que é um sistema eletrônico que nós temos, um sistema virtual, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, onde você acessa o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimentos, e ali você vai entrar lá no site, você vai entrar nessa aba, nessa janela, e lá tem Sistema Nacional Pré-Cadastro. Então você pode fazer o seu pré-cadastro e depois ratificá-lo pessoalmente lá na Vara da Infância e Juventude, ou já mandar os documentos necessários por e-mail, até o contato pessoal. Que esse contato pessoal do pretendente à adoção com a equipe técnica das Varas da Infância e Juventude é fundamental. Por quê? Porque aí vem as exigências que a lei traz, que são de ter alguns documentos, você dizer de forma expressa, né, na presença da equipe técnica, por que você quer adotar e o perfil da criança que você quer adotar. Então você vai ter que dizer, não, eu quero adotar porque eu não posso ter filhos, eu quero adotar porque eu tenho uma menina, a mulher não teve mais filho, eu não posso ter mais, e aí quer agora um menino. Aí tem várias causas, né, que levam a pessoa a adotar, e você vai ter que dizer isso de forma presencial. Você pode até dizer por e-mail ou dentro desse pré-cadastro, mas a presença física, o atendimento pessoal, ele é essencial para que a equipe técnica possa de fato conversar com o pretendente e ali saber que existe uma idoneidade por trás daquela decisão. Quando eu digo idoneidade, porque nós sabemos que há situações ainda complexas e que nós temos que estar atentos para que isso não venha a ocorrer, especialmente quando se fala em crimes, né? Ou também no abandono de quem adota, porque há também casos de pessoas que adotam e terminam às vezes abandonando o próprio filho. Da mesma forma que uma família natural abandona, então o adotivo também abandona, e a gente quer prevenir qualquer violação de direitos. Então o primeiro passo, Edivan, é exatamente esse, é você decidir e aí sim procurar a Justiça da Infância e Juventude e formalizar esse desejo. E o casal, a mãe, que tem um filho e deseja oferecer, tá, para uma doação, qual seria o passo? A lei também trouxe de forma expressa agora, e foi já uma mudança que houve no Estatuto, que no passado, quando o Estatuto passou a vigorar, né, com o advento do Estatuto, não havia uma previsão expressa, agora não. A lei diz que toda gestante, toda mãe que desejar entregar o filho para adoção, se ela vier a externar esse desejo em qualquer espaço e alguém conheça os procedimentos, deve necessariamente encaminhar para a Vara da Infância e Juventude da sua cidade. Aí entra numa fila de adoção? Não, nesse caso, a mãe que quer entregar o filho para adoção, ela externa esse desejo. Se ela ainda estiver gestante, ela passa a ser acompanhada pela equipe técnica da Vara da Infância e Juventude. E ela pode externar esse desejo num pré-natal, dentro da maternidade, ou quando vai dar à luz à criança. Então ela pode externar esse desejo a qualquer tempo. Então ela pode dar. E o ato da mãe entregar o filho para adoção não é um ato criminoso, pelo contrário, é um ato de amor. Se é que ela não pode cuidar por algum motivo qualquer, e também nós temos um rol de motivos justos, idôneos, então ela está procurando alguém para assumir o seu filho, porque ela não pode assumir. Então é um ato legítimo. E quanto ao pretendente cadastrado, ele entra numa fila naturalmente, e aí vai aguardar que apareça a criança com o perfil que ele indicou. Suzana, vamos só dar uma pausazinha, porque já acabou o leilão do aeroporto. Exatamente. De São Gonçalo do Amarante. Qual foi o resultado, Mica? 320 milhões de reais para uma das empresas ali, né, a Zurich, vai ficar responsável aí nos próximos 30 anos, se Deus quiser, né, pelo Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. Portanto, né, leilão encerrado, fechando aí nesses 320 milhões de reais. Que bom, né? A Zurich veio com força, né? Já deu a primeira proposta de 250 milhões. 250 e aí, né? Em cima de uma de 230. E terminou. Daqui a pouquinho vamos tentar falar com alguém lá, né? Com
O prefeito Heraldo vai entrar, né? Já deve estar Sim. muito de feliz aí o prefeito Heraldo, né? Mas vamos continuar aqui com a entrevista com o nosso doutor José Dantas, juiz da Vara da Infância e do Adolescente. Há um cadastro nacional, se eu quero adotar, eu posso ir lá na maternidade e a partir do momento ali que logo após o parto, e tendo o consentimento e a vontade da doação, eu procuro uma fila de um cadastro nacional que existe. A recomendação, Edvan, é que não se procure a mãe diretamente. Sim. Antes de qualquer iniciativa, quando você quer adotar, é procurar a Justiça da Infância e Juventude e fazer o seu cadastro. Você faz o seu cadastro e fica aguardando que a criança apareça. Por quê? Sim. Porque ao mesmo tempo em que você deseja adotar, sempre vai aparecer uma criança que tem uma mãe que quer entregar. Ou crianças cujos pais foram destituídos do poder familiar. O que é isso? Um pai, uma mãe que viola os direitos dos filhos. Viola não é uma coisa simples, não, deixou de ir à escola. Por esse motivo, por si só, não. Um abandono intelectual. Mais agressões físicas, abusos, pais dependentes químicos que agredem os filhos, não dão assistência. Então há vários motivos em que esses pais são destituídos do poder familiar e quando a justiça, depois de um estudo psicossocial, de toda uma apuração e uma instrução com direito de defesa, ele tira essas crianças dessas famílias. E na hora que elas saem dessas famílias, elas são encaminhadas para um cadastro e elas também ficam no cadastro, aptas à adoção. Então, na hora que essas crianças ficam aptas à adoção, então o próprio sistema faz um cruzamento de informações e já procura o melhor pretendente cadastrado para adotá-los. Há um cruzamento de dados, né? Isso é de uma forma bem objetiva. Procura o melhor, e aí alguém pode questionar, mas quem é o melhor? Primeiro critério é o primeiro da fila. E aí aí entra a parte subjetiva da equipe técnica para saber se aquele mais antigo é o melhor para aquela criança, porque o mais antigo às vezes desejou adotar só um e recém-nascido, e do sexo feminino e de cor branca. Então esse primeiro da fila não vai querer adotar um casal de irmãos, um grupo de irmãos com 2, 3. Então o primeiro da fila indicou outro perfil. Então aqueles 3 que chegaram agora não serão indicados para ele porque ele não indicou um grupo de irmãos, né? Na adoção interracial, indicando que pode ser crianças também com deficiência ou não. Então tem vários outros critérios que serão analisados pela equipe técnica, levados ao juiz, com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública, e ali sim nós escolhemos o melhor casal ou o melhor pretendente para aquelas crianças ou aquela criança que acabaram de ser incluída no cadastro nacional. E falando em cadastro nacional, Edman, você mora em Natal, mas se quer adotar alguém lá no Rio Grande do Sul, sim, você pode se cadastrar aqui na sua residência, na sua comarca, e de repente você indica um perfil de crianças com mais de 15 anos. E se aparecer um adotando, né, um adolescente apto à adoção lá no Rio Grande do Sul, não precisa você ir para lá. Aqui o próprio sistema, ele faz o cruzamento e já lhe chama. E é possível, doutor, que a criança venha a morar aqui, sim, enfim, né, fazer essa troca, né, do Estado. Pode, e aí, por exemplo, o pretendente aqui de Natal, que indicou um adolescente ou uma adolescente de 15 anos e apareceu no Rio Grande do Sul, sim, então esse pretendente será convidado, chamado pela Justiça a conhecer aquele adolescente que foi cadastrado e que entrou dentro do seu perfil. E aí você viaja, vai lá, conhece, e aí se inicia um processo, um estágio de convivência, e depois uma audiência para ratificar. Né? E esse processo que o senhor fala, doutor, ele tem mais ou menos, tem como a gente precisar ali uma duração? Cerca de quanto tempo do momento em que eu digo, olha, eu quero adotar uma criança, até o momento em que eu possa estar ali com aquela criança? A lei diz que um processo de adoção deve demorar no máximo 120 dias. 6 meses. Sim. Excepcionalmente poderá ser ultrapassar esse prazo, desde que o juiz justifique porque está ultrapassando o prazo. Da mesma forma, a destituição do poder familiar. Isso ocorre, né?
o que demora não é o processo de adoção. Quando uma criança ou um adolescente está apto à adoção, está no cadastro nacional e também um pretendente está no cadastro, então esse processo é célere, porque tanto um foi preparado, que é o pretendente, porque ele já passou por um estudo psicossocial, já passou por um curso de formação, já passou por todo um procedimento prévio de preparação e está apto também a adotar, está habilitado a adotar. E já encontra uma criança ou um adolescente que também passou por um processo de inclusão no cadastro, porque os pais já foram destituídos, então o processo de adoção ele é rápido, poderá demorar 30, 60 ou 90 dias, é um processo célere. Nesse sistema, o que demora e que provoca muitas vezes a permanência de uma criança e um adolescente dentro de uma instituição é quando essa criança foi agredida pelo pai ou pela mãe e se percebe que não há mais possibilidade dela voltar para a família. Então o Ministério Público promove uma ação que nós chamamos de destituição do poder familiar. Então é essa destituição que às vezes demora. Enquanto o processo tramita, fica a criança numa instituição. Sim, esperando, né? Esperando que essa tramitação ocorra. E às vezes esse pai e essa mãe que estão sendo processados, aqui o termo bem popular, eles somem. E aí eles não concordam com a adoção, e o consentimento é um dos requisitos da adoção. Eles somem, mudam de endereço, o juiz tem que citá-los por edital. Se eles não responderem, tem que se nomear um curador. E aí esse prazo de 120 dias às vezes se transforma em 240 dias, por exemplo, e assim o processo termina atrasando. Sim. Então o que demora nesse procedimento todo de colocação numa família adotiva é exatamente a destituição do poder familiar e não o processo de adoção em si. Até porque a Justiça hoje está preparada, nós juízes e os técnicos que trabalham, o Ministério Público, Defensoria, também nós queremos que o processo seja célere e nós trabalhamos com esse objetivo, que nós sabemos que a criança não pode permanecer dentro de uma instituição por muito tempo e nem acolhido por uma família que às vezes a agride. Então, o nosso interesse, o nosso objetivo é dar celeridade, agora com segurança, para essa criança, para que ela não venha sofrer outro abandono, outras agressões e venha entrar em outros processos de adoção. E eu digo isso com a experiência de quem já julgou adoções de crianças mais de uma vez. Foi feito para um pretendente que aí de repente não deu certo por alguma razão qualquer e aí teve que voltar e a gente inclui novamente para adoção e essa criança foi adotada por um outro pretendente. Então há vários procedimentos nessa tramitação e por isso que existe a semana da adoção, para esclarecer tudo isso, que é um processo idôneo, né? Eu costumo dizer que a adoção é de fato um ato de amor, mas também de responsabilidade. Sem dúvida. Porque quem transgredir também, quem não respeitar esse passo a passo, pode incorrer também em penalidades. Pode, Edivan. No caso de pessoas que saem à procura de crianças, sabe que tem uma mãe gestante, e aí procura essa mãe, já tomou conhecimento por intermédio de terceiros que ela quer entregar o filho para adoção, e termina procurando. É uma forma, eu não vou dizer ilegal, mas é irregular. E com isso, se ele fizer uma adoção que nós chamamos, entre aspas, a brasileira, ele poderá vir a perder essa criança para um casal que está há bastante tempo num cadastro, aguardando que apareça uma criança e fica alguém intermediando. Então, muitas vezes a criança não chega ao judiciário porque alguém intermediou lá na maternidade e passou para um terceiro despreparado. E às vezes só um quer adotar, o outro não quer, quando é um casal, por exemplo, isso traz conflitos e termina devolvendo a criança. Ou então sujeitando a uma busca e apreensão, que nós não queremos. Então, o meio idôneo é procurar a justiça. É um processo seguro e nós queremos segurança jurídica, para que não venha a sofrer novas violências, né? E o meio mais idôneo é exatamente esse. Não procurar maternidade, não procurar diretamente a mãe gestante, procurar a justiça. E se alguém tomar conhecimento na maternidade ou qualquer outro ambiente que tem uma mãe que deseja entregar o filho para adoção, é comunicar ao judiciário. E dizer que essa criança não vai para um acolhimento, que são os antigos abrigos. Nós temos em Natal mais de 350 candidatos a uma adoção cadastrados previamente, preparados para adotar. Então, na hora que a criança chega, a gente já busca alguém que já está previamente cadastrado e preparado. Não vai para a instituição.
vão para a instituição aqueles que foram abandonados e que estão no processo ou de destituição do poder familiar ou de retorno à família natural, o que também é possível. Eu ia perguntar justamente isso, doutor, com relação ao cenário aqui do nosso Rio Grande do Norte, né? Temos aí, portanto, então, cerca de 350 pessoas que estão ali aptas para realizar essa adoção, né? Sim, nós temos vários pretendentes cadastrados, preparados, né? Inclusive concursos oferecidos pela própria justiça, aguardando a criança. Aí alguém diz, mas nas instituições tem tantas crianças, e por que é que tem tantos querendo adotar? Porque esse número não fecha. Sim. Esse número dificilmente vai fechar tão cedo. Por quê? Por conta do perfil. A maioria daquelas crianças ou adolescentes que estão dentro da instituição de acolhimento, que são os antigos abrigos, elas se tornaram invisíveis. Invisíveis por quê? Porque elas foram crescendo e ninguém mais quer adotar adolescentes, por exemplo, ou grupos de irmãos. Ainda hoje, mesmo com todas as campanhas que nós fazemos, o desejo ainda do pretendente à adoção é uma criança recém-nascida. Nós temos aqui o pastor Saulo André, a nossa surpresa, eu e minha esposa estamos querendo adotar uma criança. Olha, que legal. Como pastor, sei como dar um conselho, mas como profissional, tem como perguntar ao entrevistado, como falar que não são os pais biológicos? Como não são... eu acho que ele está perguntando a forma de dizer ao filho, né? Isso. Depois, que eles não são os pais biológicos, adotivos. Eu costumo dizer não, e deve ser uma realidade. E eu também digo que a adoção ela tem que ser transparente. Transparente em todos os sentidos, né? Transparente para os pretendentes, transparente para a mãe que vai perder o filho para adoção e especialmente transparente para o filho que está sendo adotado. Mesmo que ele tenha idade, ainda tenha idade recém-nascido, né? Eu conheci certa vez uma pessoa que me procurou e disse, Dantas, estou sem saber como dizer ao meu filho, começar a dizer agora, ele é muito novinho ainda, que ele foi adotado. É recém-nascido, mas já me preocupo com isso a partir de hoje. O que eu devo fazer? Ele disse, olha, eu não sou psicólogo, mas a minha experiência diz que você deve ficar todos os dias perto do berço da criança, do seu filho, e cochichar no ouvidinho dela, olha, você é filho do coração, você foi adotado, sua mãe não pôde lhe criar, também não vai jogar o filho contra a família natural, sua mãe não pôde lhe criar, me entregou para criar. Você vai dizendo isso todos os dias, todas as noites, chorar, chora, porque ela dizia, eu choro todo dia, perto do berço, sem saber como fazer. Então continue chorando, né? Se emocione e vá contando. Porque no dia que você decidir dizer, ele já estará sabendo, né? Isso é uma realidade, isso de fato ocorre. E uma grande dúvida, né? Das pessoas que adotam filho, né? Sim. Eu digo, não digo, será que é melhor, vai afetar, como é que o menino vai reagir, né? Mas deve dizer, não deve esperar, quanto mais cedo melhor. Porque se deixar para dizer depois, poderá ter uma reação adversa, né? E se preparar também, a gente quando prepara o pretendente à adoção, aquele que quer adotar, a gente explica tudo, né? As consequências jurídicas, emocionais, sociais, psicológicas, né? Nós temos equipes preparadíssimas para isso. E dizer, inclusive, da possibilidade do filho um dia externar o desejo de conhecer a família natural. Sim. E é um direito dele. Então tem que estar preparado para tudo isso. Se de repente o filho disser, eu quero conhecer minha mãe natural, minha mãe biológica, você não vai proibir. Por isso que tem que prepará-lo antes e também se preparar. E deixar, né, será uma visita, se for o caso, assistida e preparar para tudo. Porque tem mães que ao conhecer o filho depois de 18, 19 anos, se emocionam. Né? A reação da mãe é se emocionar, abraçar, mas está consciente também que o filho não é mais dela, a não ser pelos vínculos de sangue. E tem outras que simplesmente ignoram, são insensíveis e não tem reação nenhuma. Então tem várias reações, mas em qualquer uma delas, o pai adotivo, a mãe adotiva tem que estar preparado para todas essas possibilidades. Doutor José Dantas, como é que eu faço? Quero saber mais informações sobre como adotar, sobre todos esses processos, né, que a gente passa ali para poder fazer esse ato de adoção. Como é que eu faço para participar dessa semana? Está no site do Tribunal de Justiça, um convite com
um endereço, um link para você se inscrever. Então você se inscreve naquele link e você pode comparecer no próximo dia 22, às 9 horas, no plenário do Tribunal de Justiça, e ali haverá uma abertura. E não é uma cerimônia de abertura. Nós teremos 3 técnicos falando sobre o SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, a busca ativa, que é um processo novo criado, né, um instrumento, uma ferramenta nova, criada pelo CNJ, para incluir dentro nova ferramenta, dentro do site do CNJ, a história de alguém que não foi adotado ainda e quer ser adotado. Então a gente inclui ali a história dessa pessoa, os depoimentos dela, fotografias, imagens, relatórios, idade. Então quem acessar o site do CNJ vai ter lá uma ferramenta, né, uma abazinha que vai dizer busca ativa. Então a pessoa acessa e ali tem a história de quem quer ser adotado e ainda não foi. E nós vamos explorar esse assunto também. Além de outros, como a atitude legal, que é a entrega voluntária de mães que querem entregar os filhos para adoção, não sabem o que fazer, a quem procurar. Nós vamos falar também sobre isso. Além de mostrar as ações que são desenvolvidas pela Coordenadoria da Infância e da Juventude, no campo da adoção, do depoimento especial, da busca ativa, explicando o próprio sistema. Então será um momento muito rico, né? E se Deus quiser vai dar certo. Vai sim, sem dúvida nenhuma. Uma pergunta aqui que eu achei até curiosa, né? Do pastor Solandré. Sim. Se você adota um gêmeo, é possível só um? Ou adotaria os 2? A recomendação é não dividir grupos de irmãos, é o que está na lei. Mas, excepcionalmente, né, de forma bem fundamentada e justificada, há sim uma possibilidade de separar grupos de irmãos. Não é o recomendado, mas a possibilidade existe, desde que haja motivos justos, né, e que justifiquem essa separação, né. O ideal é que quem adote um também adote o outro. Eu já julguei casos de pessoas de gêmeos que foram adotados e por casais diferentes, né? E para que eles não pudessem separar os grupos de irmãos, eles só queriam cada um adotar um, eles mudaram até de endereço para morarem vizinhos, para que eles pudessem conviver. Que maravilha, que maravilha. Então tem várias histórias nesse sentido. Eu imagino, doutor. E eu convido você mais uma vez para participar da 9ª Semana Estadual de Adoção. Vai acontecer de 22 a 27 de maio, tá? Em vários municípios aqui do nosso Rio Grande do Norte. Muita coisa boa, tá? Muita roda de conversa, cursos preparatórios, audiências públicas. Se você quiser saber toda ali a programação completa, acesse o site, tá? tjrn.jus.br/Semana da Adoção, e você também vai encontrar lá o link, tá? Para você se inscrever e participar. Doutor José Dantas, muito obrigada, viu? A gente agradece demais a sua presença aqui, os esclarecimentos. Acho que é de suma importância a gente sempre conversar sobre isso. Quanto mais informação, melhor. E como sempre, o amor prevalece, né? Eu que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de divulgar a Semana da Adoção, porque quando nós fazemos isso, nós estamos trabalhando para que a criança e o adolescente tenham um direito fundamental garantido, promovido e assegurado, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Sem dúvida. O amor diz sim, né? Como é o tema aqui, o nosso lema dessa semana estadual. Muito obrigada, viu? Nós é que agradecemos mais uma vez. 11 horas e 11 minutos, a gente vai para o nosso intervalo comercial. Volta já, rápido, ligeiro, depressa, de Ivan Martins, para a gente